Tudo bem, gente? Nessa nossa aulinha de história, nós vamos falar um pouco sobre a data passada, tá? Que foi no dia 20 de novembro, que foi o dia da Consciência Negra. É um dia que faz referência à morte do Zumbi dos Palmares. Lembra que falamos sobre o Zumbi dos Palmares, que ele era um líder dos escravos, que ele protegia, que ele lutava pelos direitos, tá? Então, essa data do 20 de novembro é uma referência aí a Zumbi dos Palmares, tá? Pela luta aí dos negros, pelos direitos dos negros, tá? E mais pra frente, aliás, mais pra frente não, daqui a pouquinho eu vou deixar aqui para vocês em arquivo um texto e umas questões de interpretação sobre esse dia, tá? Sobre o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Então, vamos para a leitura do texto, tá? O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passavam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um dos seus capitães. A localização do quilombo ficava onde é o estado do Alagoas, na Serra da Barriga. O quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar maus tratos e castigos dos seus feitores. Como permanecerem amarrados aos troncos, sob o sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20.000 habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes, suas mulheres e filhas serviam de escravas para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concedia alguns objetos para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando doentes, eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período de colonização. Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravização. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos, nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente a sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando na casa de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou. Agora vamos para o texto de as perguntas de interpretação, tá? Vou deixar aí em arquivo essas questões também. Primeira, de acordo com o texto, podemos afirmar que existe uma comparação entre a escravidão dos negros e dos índios. A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros. Os negros eram bem alimentados para trabalhar. Os índios eram responsáveis por cuidar dos negros que ficavam doentes. Ou antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil. 2. Analise as alternativas a seguir acerca de Zumbi. Era conhecido como Antônio Soares, foi um dos primeiros líderes do Quilombo. Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. A única alternativa que traz a afirmação correta ou incorreta é exercício 3.
A palavra menção na primeira linha do texto pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto e para a correção gramatical por referência, consequência, orientação, mira ou interligação. 4. Embora a libertação dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil, que diz respeito aos direitos humanos, isso deixou aspectos nada negativos para os negros, conforme ilustra o texto. Justifique sua resposta. E assim, nos dias de hoje, que problemas existem ainda em relação a esse fato histórico? Então, essas são as nossas questões de hoje. Lembrando, qualquer dúvida do texto, alguma questão, vocês podem deixar uma perguntinha aqui para mim. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!